Olá, sejam bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. O tema hoje é contemplação. Esse tema que ficou muito ligado no Ocidente à vida religiosa, por exemplo. A ideia de contemplar. Contemplar o que? Alguém vai perguntar. Mas, para além do fenômeno religioso ligado à vida monástica, o contemplar está ligado à nossa capacidade de parar um pouco e de observar a nós mesmos. E observar a nós em relação ao nosso meio. Portanto, não é observar do ponto de vista apenas corporal, mas do ponto de vista do meu ser, sendo, a existência. E é um tipo de observar específico que sai dos fantasmas, por assim dizer, que são imagens que a gente forma dentro da cabeça, para tentar observar em nós, sobretudo, os fluxos que a gente chamaria de afetos, afetivos. Lembrando aqui do filósofo Spinoza como uma referência para a gente pensar esse assunto de modo sistemático. O trabalhador hoje se coloca em situações de trabalho e nunca se vê neste momento. Quando ele tem um momento de lazer, por exemplo, ele acaba sendo cooptado por uma ideia de entretenimento, que é o futebol, que é a frequência, por exemplo, à praia, que é um comer desmedido, por exemplo. Então, no momento de folga, a vida é para preparar um churrasco, etc, etc. Então, o contemplar, portanto, acaba sendo deixado de lado como sendo algo impossível de ser alcançado. E eu digo que é o contrário. É fundamental dividirmos essas experiências, criarmos lugares para ela, porque parece que nós nunca temos lugar para ela. Tem sempre coisas puxando para o entretenimento, para outras atividades, mas nunca esse processo de contemplação de si. E de certa maneira a gente encara isso como um momento de não fazer nada, como um momento extremamente negativo, porque a ideia do valor do trabalho é tão imperativa que a gente não consegue ficar sem fazer nada. A gente não sabe fazer isso. Portanto, a gente tem que se jogar em outros fazeres, mas nunca de estar conosco mesmo. A contemplação, portanto, eu concluo, é isto. É um estar consigo de um jeito muito específico. Existem várias escolas que auxiliam nesse sentido. A filosofia é um caminho para isso. E nosso trabalho como professor, como terapeuta, em geral, atua nesse sentido. De auxiliar a pessoa, de retornar a si, através de textos, não são textos propriamente meus, mas de filósofos específicos, ou de conversas específicas que vão criando essa cultura de voltar a si mesmo. E entender que, na verdade, há uma disputa de mim por uma série de coisas. Quer dizer, o mundo do trabalho disputa a minha força de trabalho ao ponto de não deixar eu comigo mesmo. E uma série de outras coisas concretas disputam a mim, que me retira eu de mim mesmo. Parece uma loucura dizer isso. Mas é o que mais acontece, e o trabalho filosófico deseja exatamente repor essa ideia, de modo adequado. A gente sim tem que fazer coisas para fora, mas tem também o tempo que a gente precisa reservar para a gente mesmo. Muito obrigado, até um próximo.